Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Galera, vamos retomar aqui um pouco da rotina de produção de conteúdos para vocês aqui. Eu fiquei isolado alguns dias, né, fora aqui da plataforma, também peguei uma folga no trabalho e tinha meus problemas técnicos de sempre, dessa vez com o celular, com a internet. E fiquei de fora, galera. Fiquei de fora mesmo, não estava me esforçando tanto para voltar, não. Porque existe vida fora das redes sociais, viu? Fora das plataformas de vídeo, existe vida fora da internet, tá? Algumas delas até inteligentes, por sinal, mas nem todas, né, galera? Esses dias que eu tava fora, o assunto que mais tomou conta da galera aí, e eu até avisei isso antes, era o tal do Lázaro. Se prende ou não prende o Lázaro, se mata ou não mata o tal do Lázaro. Cara, pra mim eu falei desde o início, aquilo lá é só um show pra distrair a galera, é só fazer fumaça pra você olhar pro outro lado, tá? Mas, né, veio a tal notícia tão esperada por alguns da morte do Lázaro. Mataram lá o tal do serial killer brasileiro, o cara tava em fuga aí, né, no entorno ali de Brasília, e tinham lá, sei lá, 400 policiais perseguindo o cara, helicóptero, drone, mais equipes de TV, mais o Zé Povinho da área, né, que tava perseguindo, outros com medo, outros ajudando o tal do Lázaro. Então foi um show, foi um verdadeiro show, né? Você vendo as redes sociais se mobilizando para fazer meme, fazer piada, né? Ou fazendo postagens a favor dos policiais, outros postagens, por incrível que pareça, a favor do bandido. É um negócio meio cabuloso o Brasil. O Brasil é diferentão, né, cara? Aparece um assassino aí que ganha destaque, a galera começa a idolatrar, virar fã do cara. É um negócio meio esquisito. Pra falar a verdade, tem muito assassino com fã aí, né, galera? Mas o curioso que me chamou a atenção é que no dia da morte do Lázaro, né, minha sogra, essa foi legal demais, cara. Minha sogra postou no status da rede social dela: graças a Deus, mataram o Lázaro. Ela agradeceu a Deus, né, que mataram um bandido. Aí eu fiquei pensando, cara, ela mora no extremo sul da zona sul de São Paulo. E pelo jeito ela estava muito preocupada com esse Lázaro. Sei lá, talvez até com medo, né? E agora que ele morreu, ela se sente mais aliviada. A ponto de postar no status como se fosse algo assim, né, importante da vida dela. Esse povo, não é questão de ser medíocre não, cara. É um povo um pouco mais limitado, um povo, não sei se é modinha, porque tem uma certa inocência na coisa, né? Uma certa ingenuidade. Outro que também comemorou a morte do Lázaro, né, foi o Bolsonaro, né? Colocou lá na sua rede social, pelo menos quem controla a rede social dele, talvez um dos filhos dele, colocou lá, né, aquele meme engraçadinho lá, né, CPF cancelado. O morte do Lázaro, CPF cancelado. Siqueira Júnior também gosta de fazer isso, fazer tudo aquele showzinho quando morre um bandido e tal. Autopromoção em cima do medo, né, e da indignação, da revolta, da raiva das pessoas de serem vítimas, né, indefesas de criminosos aí. Faltou o Bolsonaro colocar lá, né, CPF cancelado de mais de 500 mil vítimas, né, do coronavírus, do qual ele tem muita responsabilidade na coisa, né, cara? São mais de 500 mil CPF cancelados e ele não fez nenhuma lembrancinha assim, né, nenhum comentário, né? Ia pegar mal também o presidente comemorar, mas se bem que ele já passeou de moto, ele já, né, deu rolezinho, tá fazendo showmício, né, e posta sobre outras coisas, dá risada, conta piada, conta mentira. Então ele não tá tão assim lamentando a coisa também não, né? Não chega ao ponto de comemorar. Ou até comemora, né, fazendo algum churrasquinho, alguma coisa, só não fala o motivo, né? Mas são 500 mil mortes, cara, e ele tem culpa sim. Uns até escreveram, quando o Lázaro morreu, galera, que a esquerda perdeu um eleitor. Eu acho sensacional esse tipo de comentário, né? Primeiro que eles não falam esquerda, eles falam o PT perdeu um eleitor. Mas pra eles o PT é a esquerda, né? E não é. Mas tá bom, né? Junta tudo ali e faz uma coisa só, né? Porque fica mais fácil de criticar, de xingar, de acusar. Eles falaram que o PT perdeu um eleitor, se referindo à morte do Lázaro.
Sempre aquela insinuação de que a esquerda está do lado dos bandidos, que defende direitos humanos, e que direitos humanos é para bandido, né? E romantizando a ação dos policiais, heróis, exaltando os policiais, né? E atacando quem estava falando do Lázaro, e quem falava outra coisa que senão que ele deveria morrer. Né? Se você falasse que deveria prender o Lázaro, nossa, está do lado do bandido, que não sei o quê. Sempre, cara, sempre tem essa insinuação idiota, né, mano? De que a esquerda defende direitos humanos porque é ali que se defende bandido. Cara, direitos humanos é para humanos. Não tá lá explicando que defende, né, o bandido. Quem defende bandido é advogado pago para isso. Quem defende bandido é quem usa os serviços do bandido para não se sujar, né, com algumas atitudes criminosas que eles planejam. E aí precisa fazer alguma coisa mais extrema e aí ele usa o bandido. Usa lá o cara que mata, usa lá o cara que trafica, mas são bandidos também. Esses defendem os bandidos. Eu não, a esquerda não defende bandido. A esquerda quer que o bandido morra. Só que não é só o bandidinho aqui da vila que a gente quer que morra, que sofra. A gente quer que morra inclusive o bandido lá da alta esfera, lá da elite. Que é um jeito de você preservar os direitos humanos. Tirando os bandidos, inclusive, dos cargos de comando. Eu não consigo, né, entender essa relação. É fácil acusar, é fácil atacar as pessoas da esquerda dessa forma. Tá defendendo bandido e tal. É que você tem que olhar, às vezes, a coisa um pouco mais ampla, né, com um leque um pouco mais aberto para entender, né, cara? Os mesmos caras que falam tanto de Deus, né, e falam tanto de cristianismo e tal, são os caras que defendem tortura, defendem ditadura, defendem execução de pessoas. Cara, na mesma frase ele fala de Deus, tortura e execução. Sabe, eu não consigo entender o tamanho dessa hipocrisia. E aí ele vem e fala que a esquerda é cristofóbica, que a esquerda é gente ateu. Porra, mano, não dá, cara. Eles defendem Cristo e o assassinato como Cristo morreu. Defendem tortura, inclusive de pessoas inocentes. Como você pode falar de Cristo, de Deus na mesma frase, ou na mesma cabeça, isso rolar junto? Eu não consigo entender. Quando a gente fala aqui de direitos humanos, galera, a gente não está falando de defender Lázaro, não. Eu mesmo quero que Lázaro morra, e se tivesse oportunidade eu mesmo matava ele. Né? A gente está falando aqui de lutar pela dignidade humana. Né? De lutar pelo bem-estar do ser humano aqui mais pobre. Aquele mais desamparado, aquele que não tem assistência, aquele que não tem oportunidade, que não tem possibilidades de viver uma vida melhor. Isso é direitos humanos, é direito para todo mundo, inclusive para você, de ter uma vida melhor, para mim também. Isso é direitos humanos, cara. Não de você ter um Estado opressor e altamente repressor que faz o que bem entender, inclusive te matar se for necessário, se de alguma forma der algum tipo de benefício a eles. A gente bate aqui de frente, inclusive, com um genocida no poder, um genocida covarde ainda. E a gente está falando, mas se a gente fosse mesmo direitos humanos para defender bandido, a gente estava defendendo, né, os bandidos da quadrilha do Bolsonaro que estão com problema, tipo Queiroz, tipo Flávio Bolsonaro, tipo o Bolsonaro, tipo outro filho qualquer do Bolsonaro, tipo Daniel Silveira que tá na cadeia, Sarah Winter, né, gente que colaborou com essa merda toda que está acontecendo com o brasileiro aí, e a gente podia estar defendendo eles, né, os direitos humanos deles, já que a gente defende só bandido, como vocês dizem. Cara, vocês são muito hipócritas, é ridículo, já falei sobre isso, eu não vou ficar me repetindo aqui, mas tem todo um contexto, toda uma criação de uma cultura para manipular a sua opinião sobre esse assunto, a sua percepção sobre esse assunto, para que você fique contra os direitos humanos, sendo que isso são direitos seus, e aí você sendo contra os direitos seus, você apoia a retirada deles, você apoia que ninguém defenda isso por você, e aí o massacre, a pressão está garantida, inclusive, né, com o seu apoio, que fica falando esse tipo de merda. Eu vi uma galera também falando que o Lázaro, né, um perigoso serial killer brasileiro. Cara, não tem nada a ver com serial killer, cara. Serial killer, daquele clássico que a gente vê nos documentários, né, da internet, das redes de TV. Cara, não tem nada a ver aquilo. Serial killer era um cara que planejava um assassinato, tinha todo um esquema montado, né, tinha uma mente criminosa trabalhando em torno disso, tinha até objetivos ocultos, às vezes meio complexos, envolvidos por trás. O Lázaro era só um bandido comum, covarde, né? Como vários outros aqui, mas era um bandido comum, é um cara que matou porque de alguma forma precisava matar.
A gente pensa que às vezes um bandido mata por questão de, eu vou matar para não ter a testemunha. Às vezes o cara mata porque ele é sádico mesmo, ele quer matar para demonstrar algum certo poder sobre a vítima ou na sociedade, se destacar de alguma forma. Às vezes é isso, às vezes o cara mata porque foi pago para matar. Mata porque também não tem mais nada a perder. Cara, a gente tem uma fábrica de Lázaros aqui no Brasil, patrocinada, controlada pelo próprio Estado. Esse é o problema. Tem Lázaro pra todo lado aqui no Brasil, cara. Tem Lázaro do lado do Lázaro, que tava lá. Tinha Lázaro perseguindo Lázaro, lá. Tem Lázaro aqui, ó, no extremo sul da Zona Sul. Tem Lázaro, né, lá na região Nordeste. Tem Lázaro no Rio de Janeiro. Tem Lázaro no Rio Grande do Sul. Tem Lázaro lá no Amazonas. Lá no Acre. Tem Lázaro. Tem Lázaro pra todo lado, cara. O Estado cria os Lázaros. O Estado usa de Lázaros, que ele mesmo criou, para criar medo e dependência da sociedade comum pelo Estado. Então você tem medo da violência, você tem medo, né, de ser covardemente assassinado, você não tem possibilidade de se defender porque o Estado não permite, e aí você depende do Estado para isso, então você precisa do Estado. Foi o Estado que cria esse monte de Lázaros que te controla através do medo, da coação, da intimidação, tá? Que faz esse controle de massa. É o Estado que banca esses caras, esses Lázaros da vida. Tem Lázaro de farda, tem Lázaro, né, largado lá no Congresso Federal, vestido de terno. Tem Lázaro nas fazendas dos grandes produtores. Tem Lázaro andando aí com pique de milicianos. Né? Cara, é a mesma coisa. Matam por dinheiro, matam porque podem matar, se sentem melhor assim, ganham até uma certa autopromoção em cima disso. Sabe? Gente que também tem alguns benefícios com a morte de algumas pessoas, eliminando adversários, obstáculos, né? Ou tomando aquilo que era de outro. Tá cheio de Lázaro por aí, cara. Não se preocupa com esse não. Não adianta você comemorar a morte desse Lázaro, se enquanto aqui no Brasil tem gente que apoia vários Lázaros aí no poder. Esse é o problema. Os caras que bancam, que criam, que patrocinam a criação de outros Lázaros. Esses são os problemas. E esses caras também têm apoio aqui. O mesmo cara que comemora a morte do Lázaro, lá em Brasília, é o cara que tá batendo palma e andando de moto junto de outros Lázaros aqui no Brasil. Dando rolezinho, indo em comício, fazendo postagem na internet a favor de bandido. Que é tão homicida ou muito mais do que aquele Lázaro lá. Mas eu tô sendo aquele cara clichê, né? Tô falando as coisas que a gente sempre escutou por aqui, né, cara? No caso do Lázaro, tá, de Goiás, mais especificamente, você percebeu que o cara tinha um certo apoio, um certo suporte de fazendeiros, correto? Isso aí está sendo investigado, inclusive, pela polícia. Como que o cara conseguiu ficar vários dias, né, foragido aí, né, simplesmente na mata, cercado por vários policiais, né, com seu nome, a sua feição aí nas redes de TV, todo mundo sabendo que era o cara e ninguém prendia o cara. Ah, mas o cara tem pacto com o demônio, né? Ah, o cara é macumbeiro, corpo fechado, né? Aí vão lá e invadem os terreiros, né, do pessoal espírita lá e detonam tudo e tal. Né, comunidade afro, não sei o que lá, e detona tudo, porque, né, deve estar dando algum suporte. Quem estava dando suporte pro Lázaro era um fazendeiro, cara. Ao menos, que foi identificado. Esse estava bancando, ajudando o Lázaro. Lázaro foi preso com celular, barba feita e R$ 4.000. Se não foi mais, né? Você sabe como é que funciona esse esquema de prisão, né? Lázaro tinha arma. Né? Não arma que ele comprou numa loja aí também, não. E onde que ele arruma grana pra isso, cara? Pra tudo isso, né? Pra ter todo esse suporte de assassino que ele tinha. Porque se você não entendeu ainda, cara, nem o motivo do Lázaro ter suporte de um fazendeiro ou de outros fazendeiros, produtores rurais, né, de grande porte, ou empresários da região, né, se você não entendeu ainda, é que o Lázaro era só um assassino de aluguel. Era isso que ele era. Não é um perigoso serial killer. Quem planeja os assassinatos é o cara que paga o Lázaro. O Lázaro só executa. O Lázaro é só a arma do processo. Entendeu? Como que funciona ali, né? Você não entendeu ainda que os caras estão usando o Brasil, né, para uma espécie de experiência, né, de como fazer a galera apoiar a coisa errada? E funciona muito bem aqui. Tem aí o ex-ministro, né, do meio ambiente que está patrocinando toda uma alteração nas leis ambientais brasileiras, né, que está até gerando algumas revoltas de comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, gente que mora,
né, próximo ao meio ambiente, ativistas, líderes ambientais, né, gente que sabe do que está falando, gente que convive com isso, está revoltado com essa alteração que está sendo feita no Código Ambiental Brasileiro, que é para favorecer o uso de Lázaros, para dar vantagem para grandes fazendeiros, para garimpeiros, para madeireiros, devastarem o meio ambiente. O Lázaro trabalhava para esse tipo de gente. O Lázaro matava pessoas, né, que de certa forma poderia ser um obstáculo para um fazendeiro comprar uma determinada terra. Né? Ou então aquela família não queria abrir mão do seu negócio para o fazendeiro aumentar as suas posses. Então você mata aquelas pessoas. Se você tiver um ambiente de violência urbana ou, no caso, uma violência, né, rural, você desvaloriza o local. Eu estou falando imobiliariamente. Você desvaloriza o local, fica mais fácil você tomar aquisição. Você comprar tudo bem mais barato. Você deixa as pessoas com medo, as pessoas fogem do lugar, as pessoas vendem por qualquer preço. Porque a sua vida depende disso. As pessoas abandonam o lugar, que muitas vezes era o sustento, a única coisa que ela conquistou na vida. E aí vem um grande empresário imobiliário, um grande fazendeiro e paga para alguém ir lá e cometer esse tipo de crime. Né, para deixar a violência bem estampada. Ou até matar algumas pessoas, inclusive para intimidar ou para servir de exemplo. E pegam tudo para eles, cara. Esse é o verdadeiro Lázaro. Esse é o serial killer por trás do processo. Era isso que o Lázaro fazia. Por isso que ele tinha suporte de fazendeiros, de empresários da região. Por isso que ele foi executado. Né? Só nele tinham mais de 30 perfurações de bala. Se você não viu algum vídeo pelas redes sociais aí do local onde ele estava quando ele foi preso, né? Os caras, parecia coisa de filme, cara. Sei lá, deve ter tido uns 200, 300 disparos, né, no local ali. Não tinha como ninguém ser preso ali, não tinha como ninguém ser capturado. Por que não queriam que o Lázaro fosse capturado, precisava ser executado? Porque o mesmo cara que pagava o Lázaro também paga alguns outros Lázaros, inclusive alguns de farda, né, para executar, para fazer queima de arquivo. Porque se o Lázaro fosse preso, ele poderia muito bem falar a mando de quem ele cometeu os crimes, para quem ele já trabalhou. Entregar o esquema. Então não era conveniente o Lázaro falar. Porque muitas vezes o cara, além de grande empresário, patrocina algum político. É pai de algum juiz, é sobrinho do governador, é primo do deputado, é amigo do senador, é eleitor do presidente. Então não é conveniente que esse cara falasse ou juntasse o seu nome aí em crimes desse tipo, matando pessoas por terra, por dinheiro. Não. O Lázaro é só um serial killer. Mata ele, tem que matar, inflama a tropa ali pra matar o cara. Sabe o que o Lázaro era? Um jagunço, cara. O Lázaro não é serial killer. O Lázaro era um jagunço. A serviço de um fazendeiro, a serviço de um empresário, a serviço de uma pessoa rica. É aquele mesmo cara que trabalha como segurança e executor, quando necessário. Isso é o jagunço. Só muda o nome agora, né? Não, eu sou um serial killer. Não, isso aí é pra ficar mais bonito, mais romantizado e justificar a execução do cara. Ter apoio da sociedade pra queimar esse arquivo. Ah, mas tá defendendo o bandido. Não, eu queria que ele fosse exterminado, porque eu quero que seja exterminado todos os Lázaros da República, cara. Todos. Os que criam esses Lázaros da periferia e os que são Lázaros, que estão lá no comando do Estado. Que são bem mais perigosos. Ah, mas o Lázaro tinha até fãs. A gente indignada porque o Lázaro tinha fãs. É um absurdo mesmo. Eu falei, coisa do Brasil. Assim como é absurdo um Lázaro que já matou mais de 500 mil pessoas de maneira bem mais covarde, e até hoje ainda deboche e ri sobre esse assunto, também tem fãs, tem apoiadores nas redes sociais, tem gente que vai com ele em rolezinho de moto, dá tchauzinho, tira foto, briga, defende o cara. Está indignado, está assim, mas o Lázaro não tinha fãs, isso é um absurdo. Você é fã de algum Lázaro? Talvez não você que é meu inscrito aqui. Mas você conhece um monte de fã de Lázaro por aí, cara. Tem uns até que vão se doer, dar dislike no vídeo, por exemplo. Então quando você vier com aquelas ideinhas, mas o Lázaro era um eleitor da esquerda que morreu e tal, esquece isso daí, cara. O Lázaro nem sequer votava em alguém. Você acha que o Lázaro tinha título de eleitor, participava de processo eleitoral, coisa do tipo? Democracia? O Lázaro é só uma arma. Né? Tinha um outro Lázaro bem pior por trás dele. Esse sim vota. Esse sim trabalha no esquema da política.
patrocina, se elege, elege o filho. Esses caras são perigosos de verdade. Então Lázaro não era um eleitor de esquerda que morreu. O Lázaro trabalhava para um eleitor e adivinha de qual lado que é esse eleitor? O fazendeiro, o empresário, o rico que bancava esse tipo de Lázaro. Em quem esse cara vota? Tem certeza que é da esquerda? Eu acho que não, hein, cara. Ah, mas tinha que matar o Lázaro porque matou algumas pessoas inocentes. Esse argumento eu achei muito interessante, né, cara? Cuidado, hein? Cuidado. Porque eu também ouvi um argumento parecido e que a galera não entende o tamanho da sua hipocrisia, não tem essa percepção, né, da sua própria fala, do seu próprio pensamento. Mas segundo o próprio argumento do gado ultimamente, você não tem que ficar com ódio ou se preocupar com o Lázaro porque ele matou 5 ou 6 pessoas. Você tem que estar comemorando que milhões e milhões de brasileiros, mais de 200 milhões de brasileiros, sobreviveram ao Lázaro. Não é essa a conta que estão fazendo? Não tem que se preocupar com os 500 mil mortos, tem que comemorar os milhões que sobreviveram à doença ou que ainda não morreram? Pois é, o Lázaro matou 5 ou 6, não desfazendo essas pessoas. Mas você não tem que se preocupar com o Lázaro por isso. Nem com o Lázaro que matou 5 ou 6, nem com o Lázaro que matou 500 mil. Se preocupa em comemorar as pessoas que não morreram. Não é bem mais fácil essa conta, mais positiva, mais bonita de falar? Cara, essa hipocrisia me mata, cara. Eu fico com nojo quando eu faço as coisas. Eu acho, galera, que pela imagem, ou pelas imagens da execução do Lázaro, que foram aí compartilhadas pelas redes sociais, infelizmente o YouTube não permite que eu faça aqui, ele não vai ressuscitar. Fazendo uma referência ao Lázaro bíblico, já que a gente está numa época de profecias, cristãos, pastores no poder, anticristos por aí e tal, eu acho que esse Lázaro não vai repetir da profecia lá atrás, que ressuscitou. Quando Cristo interveio lá e tal, ressuscita Lázaro e tal, Lázaro voltou, Não sei, cara, eu acho que esse Lázaro não vai voltar. Pelas imagens ali, se ele voltar, ele vai voltar no pique do The Walking Dead, ali meio detonadinho, vai criar mais medo do que comoção na galera aí. Mas já que a gente tá falando de profecias e repetir a Bíblia, tem uma galera falando que tem um Messias. Tem um Messias aí no Brasil, que vai salvar, que é o herói, que é o representante de Deus aqui no Brasil, no mundo e tal. Bom, eu só vou acreditar que esse cara que vocês estão falando é o verdadeiro Messias depois que ele for surrado, condenado, crucificado, morto e ressuscitado no terceiro dia. Aí eu acredito que ele é o Messias. Se ele não fizer nada disso, aí ele é um falso Messias. E aí é outro tipo de julgamento que ele vai merecer, tá? Sendo um falso Messias. Bom, já que o show do Lázaro acabou, galera, já dá pra falar do verdadeiro serial killer, O que matou 500 mil. Esse é um Lázaro bem mais perigoso, cara. Tá roubando, tá matando, dando rolezinho de moto, tchauzinho. E ainda tem um monte dessas vítimas que tá lá apoiando o cara, são fãs do cara. Essa é a parte perigosa. Beleza? Vamos falar sobre isso.